boa tarde, seja bem-vindo. Este é o Eclésia, com um olhar pela atualidade informativa da Igreja Católica. Bento XVI condenou os atentados terroristas que provocaram a morte a mais de 90 pessoas na Noruega. No último domingo, e a partir da sua residência de férias em Castelo Gandolfo, o Papa manifestava a sua profunda dor pelas vítimas e pelas suas famílias e apelava ao abandono da via do ódio. O encontro de Bento XVI com os peregrinos presentes em Castelo Gandolfo foi de pesar pelas vítimas dos atentados na Noruega. O Papa manifestou a sua profunda dor pelos graves atentados que provocaram cerca de 100 de mortes na Noruega. Mais uma vez, infelizmente, chegam notícias de morte e de violência. Todos sentimos uma profunda dor pelos graves atos terroristas acontecidos na última sexta-feira na Noruega, disse o Papa em Castelo Gandolfo, arredores de Roma, a residência do Papa nos meses de verão. Perante os peregrinos que se reuniram no pátio interior da residência pontifícia, Bento XVI pediu orações pelas vítimas, pelos feridos e pelos seus familiares. A todos queremos, mais uma vez, repetir um forte apelo a abandonarem para sempre a via do ódio e fugirem à lógica do mal, prosseguiu. 2 atentados em Oslo e na ilha de Utoya estiveram na origem do trágico balanço de mortes inédito neste país nórdico nas últimas décadas. Na sua intervenção dominical, Bento XVI referiu-se ainda a uma mentalidade errada que sugere apenas que peçam a Deus coisas ou favores, frisando que a verdadeira qualidade da vida social depende da consciência reta de cada um, da sua capacidade e de todos reconhecerem o bem. O Papa deixou uma palavra particular às pessoas chamadas a cargos de governo, afirmando que têm maior necessidade da ajuda de Deus. Em Fátima, as vítimas dos atentados na Noruega foram lembradas durante a Eucaristia Dominical celebrada às 11 horas, no momento da oração dos fiéis. Rezou-se em especial para que, num momento de sofrimento, os familiares das vítimas e os sobreviventes obtenham a consolação que vem da fé e da esperança cristã. Por cá, reuniu pela primeira vez o Grupo de Trabalho para a Área da Conservação e Restauro, um grupo criado por proposta do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. Sandra Saldanha explica ao programa Eclésia quais os primeiros passos na ação deste grupo, que tem como missão apresentar uma dinâmica global de intervenção na área da conservação e restauro do património cultural da Igreja. Há muito património em risco que é preciso salvar. O alerta é deixado por Sandra Saldanha. A diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja fala de uma constatação que é óbvia, alertando para as lacunas que deixam em aberto um trabalho que é urgente. Entre as várias questões problemáticas que estão sobre a mesa, é evidente que desde logo, e a primeira que está no topo da lista são obviamente as intervenções danosas que ainda continuam a ter lugar no nosso país no contexto da Igreja. Portanto, é sabido, evidentemente, que se continuam a cometer atentados, se é que poderemos chamar, mas em muitos casos, de facto, sim, que são graves contra o património cultural. Fazer um levantamento em forma de inquérito diagnóstico será o primeiro passo para que o grupo recém-criado possa saber exatamente em que situações se encontra o património cultural da Igreja. Um inquérito alargado às paróquias e seus responsáveis, já que um dos problemas identificados é precisamente a autonomia das comunidades paroquiais no que toca à tomada de decisões. Nós verificamos é que muitas vezes os serviços diocesanos estão infelizmente alheios daquilo que depois se faz autonomamente nas paróquias. No caso do património, e exclusivamente no caso do património, há uma autonomia paroquial que é especialmente nociva para este património. Muitos destes responsáveis não têm efetivamente que ter uma formação específica nestas matérias, mas devem assegurar a sua salvaguarda, como é evidente. E por isso mesmo o Secretariado presta esse apoio a quem realmente o solicitar. A falta de fiscalização e de acompanhamento, outros dos problemas já identificados e que deixam a porta aberta para o não cumprimento da legislação existente. Identificámos, de facto, uma série de problemas, nomeadamente
a ausência de fiscalização e a ausência de acompanhamento dessas intervenções, que, enfim, está na base e justifica muitas das coisas menos corretas que são feitas nesse património, e depois 2 ou 3 outros aspectos que são também importantes para circunscrevermos, digamos assim, o problema. Um deles é reconhecermos também a não aplicação da legislação em vigor, porque poderíamos considerar que o problema se colocava porque, enfim, não estava regulamentado, mas está. E, aliás, posso até dizer que me parece que existe regulamentação a mais. O grande problema consiste na não aplicação dessa legislação. Um manual de procedimentos com o BABA para o arranque de um processo de conservação vai ser também apresentado, bem como uma base de dados com a identificação de técnicos e empresas de restauro credenciados, tudo para que haja qualidade no trabalho de salvaguarda do património. O Secretariado, através deste grupo de trabalho, vai dar todo o apoio nessa matéria, e estamos também a construir, o objetivo de todos estes projetos é que eles sejam disponibilizados e difundidos o mais possível entre os organismos da Igreja, uma base de dados com profissionais e empresas credenciadas e, enfim, à luz de todos os critérios para a intervenção no património cultural. Envolver o mais possível os agentes diocesanos, vocacionados, e dar apoio às dioceses para que todos tenham a mesma capacidade de dar resposta às solicitações. O grupo de trabalho para a área de conservação e restauro é composto por representantes de algumas das principais instituições nacionais associadas ao setor. O Centro Social e Paroquial de São Domingos de Rana, no concelho de Cascais, está a celebrar 50 anos de existência. Esta instituição, criada em 1961, foi pioneira no lançamento de respostas às necessidades materiais, educativas e religiosas dos mais necessitados. Na última sexta-feira, uma missa na Igreja Paroquial assinalava a data. A poucos metros da autoestrada que liga Lisboa a Cascais, ergue-se um complexo que há 50 anos não para de crescer, tal como a zona habitacional que ao longo dos anos foi servindo. O Centro Social e Paroquial de São Domingos de Rana nasceu em 1961 por iniciativa do padre José Joaquim Correia, dos Missionários Espiritanos. Paredes meias com a Igreja Paroquial, foi aqui mesmo que o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social, Dom Carlos Azevedo, presidiu uma Eucaristia de Ação de Graças pelos 50 anos de uma instituição que foi pioneira. Se faz 50 anos, significa que começou em 1961 e, portanto, foi das primeiras respostas que a Igreja deu a este tipo de instituição, a que se chamou depois Centro Social Paroquial. Nos anos 80 e 90 que foram criados muitos, foi o grande incentivo à criação deste tipo de resposta social, mas este foi pioneiro nessa capacidade que em cada tempo se encontra de atender às situações. No início chamava-se Centro Paroquial de Assistência e dava assistência material, educativa e religiosa aos mais necessitados. As necessidades foram mudando e a instituição tentou adaptar-se, mas permaneceu o legado que sempre aliou o Evangelho à caridade. Se é importante a proclamação da palavra e a celebração dos sacramentos, também na mesma linha de importância é a prática da caridade. E isto está na dimensão da caridade que a Igreja, em nome de Jesus Cristo, tenta pôr em prática entre os cidadãos, os paroquianos aqui de São Domingos. Hoje, como o Centro Social e Paroquial de São Domingos de Rana tem um estatuto de instituição particular de solidariedade social e os seus serviços passam pela creche, jardim de infância, ATL, apoio domiciliário, centro de dia e de convívio. Serve uma população de mais de 35 mil habitantes e, ao longo do tempo, bloco a bloco, o centro foi obrigado a crescer. Um trabalho que se vê na evangelização e na assistência social. Em termos de formação religiosa, eu penso que se destaca toda uma evolução e uma outra consciencialização e, portanto, penso que as pessoas hoje são adultas e são, digamos, com uma formação mais sólida. Em termos de instalações, estamos muito melhores, como é evidente, como acabaram de ver e fizeram reportagem.
temos hoje instalações que nos orgulham e que nos permitem fazer um trabalho de qualidade. Hoje, entre todas as valências, conta com quase 500 utentes, mas as listas de espera não param de crescer. Temos listas de espera muito grandes, sobretudo para as crianças mais pequeninas, a nível da creche, porque a resposta ao nível do concelho ainda não é a suficiente. Por outro lado, somos a freguesia maior aqui do concelho. Somos nós e Alcabidez. E tem sido muito difícil fechar um pouco as portas a estas famílias e dizer que não temos resposta para eles. É muito difícil. Desafios que estão no centro das preocupações dos responsáveis desta casa, que completa no próximo mês de agosto 50 anos de existência. A comunicação, os jovens e as redes sociais são as 3 áreas de aposta do recém-criado Movimento de Pedagogia Social, que pretende fazer opinião pública. Um movimento que reúne instituições civis e religiosas e que, à onda de dívida que atinge a sociedade portuguesa, quer responder com uma onda de dom. A primeira reunião decorreu na passada semana e o recém-movimento de pedagogia social junta instituições civis e religiosas numa coordenação da pastoral social. É um movimento que não pretende angariar fundos, mas antes mudar mentalidades. É preciso refletir sobre as estruturas e um certo ruir de um sistema. E nós darmos conta que precisamos de mudar o estilo de vida, de mudar o nosso modelo de desenvolvimento, porque ele não serve mais o futuro. A iniciativa quer fazer opinião perante uma onda de dívida que assola o país, quer criar uma onda de dom. É uma onda de dívida que estamos a ver está a atingir as pessoas todas, porque o Estado deve aos bancos. Os bancos não têm para dar crédito às empresas. As empresas criam despedimento. As pessoas não têm com que pagar à falência das empresas. Temos aqui uma onda de dívida, porque quem devia pagar não pagou, a que é preciso certamente interromper, criar algum modelo que interrompa esta onda de dívida, mas para já é preciso uma onda de dom. E essa onda de dom, de dádiva, é aquela que nós podemos, como sociedade civil e como cidadãos, cristãos ou não, dar resposta. Para já aposta em 3 vertentes: a comunicação, os jovens e as redes sociais. Movimento de opinião, que ajuda as pessoas a pensar, embora com certeza haja diferentes leituras. É mais fácil um movimento de recolha de fundos, porque vai desde o CDS ao Bloco de Esquerda, do que o movimento de opinião, porque opinião as pessoas já têm leituras diferentes das soluções da realidade. Mas penso que hoje as pessoas estão todas mais abertas para reverem os seus critérios. A primeira reunião juntou responsáveis da Igreja Católica e de instituições tão diversas como o Banco Alimentar, a Fundação Gulbenkian, a Caritas Portuguesa e a Comissão Nacional de Justiça e Paz. Figuras públicas, académicas e militares, muitos foram os presentes na Fundação Carlos Gulbenkian para assistir ao concerto comemorativo do Jubileu Sacerdotal de Dom José Policarpo, um homem que tem marcado não só a vida da Igreja, mas também da sociedade portuguesa. E houve, portanto, todo um ambiente ecuménico que se criou e que corre o risco de se deteriorar. Dom José da Cruz Policarpo, natural do Concelho das Caldas da Rainha, formou-se nos seminários do Patriarcado, tendo sido ordenado sacerdote em 15 de agosto de 1961. 50 anos depois da sua ordenação sacerdotal, muitos relembraram tempos passados no seminário, como realçaram a sensibilidade do Cardeal Patriarca momentos antes do concerto comemorativo na Fundação Gulbenkian. Eu e o Sr. Patriarca trabalhamos tanto tempo em Lisboa, de modo que somos profundamente amigos desde os bancos de seminário. Isso justifica também a minha presença. O Sr. Patriarca é um homem de uma grande sensibilidade e por isso mesmo um momento de música com a relevância que tem, uma 7ª Sinfonia de Beethoven, efetivamente é sinal de que a própria cidade reconhece a sua sensibilidade. E é essa sensibilidade que lhe permite não apenas ter uma grande atitude intelectual na linha da teologia e praticamente todas as ciências, mas também na linha do humanismo.
da solidariedade, da preocupação pelos outros. E daí realmente aqui eu vejo neste concerto um reconhecimento da cidade a um homem da Igreja, mas que tem servido a cidade com toda a sua generosidade. Uma justa homenagem a um grande homem da Igreja, aberto fraternalmente e solidariamente ao mundo, que tem sido um exemplo de dignidade e de serviço aos outros, e que para nós é uma referência. Quando se presta um bom serviço à Igreja, presta-se um bom serviço à sociedade. Não é? Ele é um homem de uma grande cultura, de uma ação coerente, ganhou um prestígio merecido na sociedade portuguesa e que o tem utilizado com muita prudência para que a mensagem da Igreja seja viva, mas para que não crie conflitos que são desnecessários. Eu diria que ele tem manifestado aquilo que os gregos chamavam a prudência, uma grande capacidade prudencial. E isso tem feito com que ele seja um elemento de estabilização também na vida coletiva nacional. As funções académicas desempenhadas como reitor da Universidade Católica Portuguesa entre 1988 e 1992, depois de ter exercido funções como professor auxiliar, professor extraordinário e professor ordinário da Faculdade de Teologia, foram também características relembradas por diferentes figuras da sociedade portuguesa. Desempenhou durante muitos anos funções à frente da Universidade Católica Portuguesa, o que significa, portanto, que, além de uma figura de grande relevância na estrutura eclesiástica portuguesa, foi também um homem da universidade e um homem de cultura que tem tido uma grande influência na formação de muitas pessoas em Portugal e na consolidação de ideias que, apesar de estarem muito no âmbito religioso, extravasam muito para além do âmbito eclesiástico a sua influência e, portanto, é com muito gosto que estou aqui esta noite em associação a estas comemorações do seu cinquentenário desde a sua ordenação. Julgo que como Primeiro-Ministro, em nome do Governo e do país, posso testemunhar a grande craveira e a grande importância que o Dom José Policarpo assume no seio da sociedade portuguesa. Foi um grande reitor da Universidade Católica. Toda a gente tem acompanhado o percurso do seu Cardeal Patriarca, porque ele está sempre em evidência com a sua intervenção, embora de uma maneira muito correta e muito discreta, sem grandes alaridos, mas é uma pessoa excepcional e que, enfim, que suscita logo a admiração de todos nós quando o ouvimos. Do programa do concerto constavam composições de Eurico Carrapatoso, Mozart, James Macmillan e Beethoven, interpretadas pelo coro e orquestra Gulbenkian, sob a direção da maestrina Joana Carneiro. Muito gosto que a Fundação, a Orquestra e o Coro Gulbenkian acolhem esta iniciativa de homenagem ao Sr. Cardeal Patriarca. Temos imenso gosto em que a nossa música se associe a esta iniciativa. O Sr. Cardeal Patriarca é uma personalidade que, para além do seu papel na Igreja, tem um papel muito importante na sociedade portuguesa. Muitas vezes temos tido a sua presença em iniciativas da Fundação e, por isso, para nós é também um dia grande, este dia em que todos lhe prestamos homenagem.
sempre esteve associada à religião. A religião potenciou, e a religião católica em particular, potenciou o desenvolvimento da música ao mais alto nível. Se pensarmos nos grandes compositores e nas peças que compuseram, ou no quadro de funções que desempenhavam para altos dignatários da Igreja, como o Mozart e outros, e se pensarmos também na inspiração que receberam pela espiritualidade e a religiosidade para compor as suas peças, nós podemos dizer que a música é uma homenagem absolutamente natural neste jubileu do Sr. Patriarca. Uma iniciativa entre as várias que se fizeram, de grande nível. É um convite a ver isto tudo ao ritmo da beleza. No âmbito das comemorações do Jubileu Sacerdotal, a 15 de agosto, dia do aniversário da ordenação sacerdotal do Cardeal Patriarca, está ainda agendada uma concelebração eucarística no Mosteiro dos Jerónimos, às 4 da tarde, com a presença dos jovens que participam nas Jornadas Mundiais da Juventude, em Madrid. Estes foram alguns acontecimentos que fizeram a atualidade da Igreja Católica nos últimos dias e fizeram hoje o programa Eclésia. Programa que ficará também disponível na internet. Basta entrar em agência.eclésia.pt, a plataforma multimédia da Igreja Católica. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.